Opa! Hoje eu vou te ensinar como de uma vez por todas você pode acabar com essa maldita ejaculação precoce. Fala galera, beleza? Eu me chamo Vinícius Amorim do canal Sexualidade Masculina e hoje eu quero te dar 3 dicas matadoras para você acabar de uma vez por todas com essa ejaculação precoce. Mano, e sem dúvida, cara, a terceira dica é uma das mais importantes de todas. Então fica até o final desse vídeo, beleza? Agora olha só, quero te dar um recado muito importante. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like, mano, e se inscreve aí para me ajudar a crescer esse canal, beleza? Eu te ajudo e você me ajuda. Se inscreve aí, dá essa moral pro seu amigão aí. Valeu, galera? E o que acontece? Eu queria deixar um recado importante para vocês aqui. E de cada 3 homens, um sofre de ejaculação precoce. Cada 3 homens, um sofre de ejaculação precoce. Então, galera, é um assunto muito delicado que já vem afetando milhares de homens, não só em décadas, centenas de anos. Então, é muito complicado esse assunto para estar debatendo com vocês aqui. Então, estou expondo o meu rosto, expondo a minha dignidade, né, para tá falando sobre esse assunto com vocês. Então o mínimo que eu peço pra você, se inscreve aí, deixa o like. Mano, e deixa eu falar com você aqui, ó. Fala bem na sua cara aqui, tete a tete. Quem nunca gozou antes da hora, mano? Comenta aí embaixo aí, comenta essa porra aí se você nunca pegou uma mina e gozou antes da hora. Porra, mano, eu vou te falar. É praticamente impossível, porque tem aquela mina que você quer pegar mó tempão. Ou senão ansiedade, você fica com aquela ansiedade, você quer pegar aquela mina e acaba gozando antes da hora, cara. Vou te falar. Isso não é normal, mano. Fica tranquilo que isso não é normal. Eu tenho tratamento e eu vou te ensinar como tratar essa porra aqui agora, mano. Conte comigo, porra. Conte comigo que eu vou te ensinar isso agora. Então, mano, vamos pra primeira dica. Quem conhece meu canal sabe que não tem mimimi, não tem enrolação, mano. Vamos pra primeira dica logo. Galera, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Controla a sua respiração, mano. Aí você fala, mas já ouvi falar isso em diversos lugares, controlar minha respiração, mas não deu resultado. Calma. Calma que eu vou te explicar uma forma de você fazer, que você vai ter resultado hoje mesmo. O que eu quero que você faça? Vamos lá. Separa 10 minutos do seu dia, 15 minutos dos seus dias para você controlar a sua respiração. Nisso você vai fazer da seguinte forma. 10 minutos você vai fazer sessões de 2 minutos de respirações ofegantes, puxando pelo nariz, soltando pela boca devagar. Beleza? 2 minutos direto, ó. Dois minutos fazendo isso com um descanso. Você vai fazer 5 sessões dessa, vai dar 10 minutos. Vai dar 15 minutos, desculpa. 10 de tratamento e 5 de descanso. Pode fazer 5 sessões dessas. Controla a sua respiração, sabe por quê? Porque na hora do ato sexual, na hora que você tá lá metendo forte, qual que é a sua respiração, como é que fica? Você fica ofegante, ó. Isso atrai você a gozar muito mais rápido, mano. Você vai acabar gozando muito mais rápido. Então, controla essa porra dessa respiração aí, valeu, mano? Controla essa porra aí. E cara, olha só, deixa eu te falar aqui. A terceira dica, mano, é matadora. Foi uma das dicas mais importantes pra mim acabar com a minha ejaculação precoce. Então, mano, fica de olho aí que a terceira dica, porra, tá tiro e queda. Tá, vamos pra segunda agora. A segunda, o que você tem que fazer? Evitar posições estimulantes. Ah, como assim, Vinícius? Como eu vou evitar posições estimulantes? Cara, é o seguinte. O que você tem que fazer? Você tem que separar 2 ou 3 posições que você goza mais rápido. Então, se você tem essas 2 ou 3 posições que você gosta mais rápido, o que você pode fazer? Evita essas posições logo de começo sexual, porque nos primeiros 5 minutos de sexo é aqueles minutos que você está com mais tesão, minutos que você sente mais vontade. Então, se você pegar uma posição estimulante dessa e começar a botar firme, você com certeza você vai gozar. Então, evita essa posição estimulante, como eu já fiz outro vídeo no meu canal falando sobre isso. O que você pode fazer também? Você pode intercalar entre meter e chupar, meter e chupar, meter e chupar. Beleza? É uma parada que a mulher gosta muito e também você pode intercalar para controlar o seu tesão. Beleza? Então vamos para a terceira dica. Antes de ir para a terceira dica, eu quero te dar um recado. Vou chegar aqui perto de vocês, não pode dar um recado. Mano, eu deixei aqui embaixo na descrição, no link da descrição, um link do método DEP, Destruidor de Ejaculação Precoce. Foi o método que eu fiz para acabar com a minha ejaculação precoce. Se você me acompanha no canal, você sabe que eu sofri mais de 10 anos com ejaculação precoce. Então foi um método que eu fiz, que eu recomendo para todos os meus amigos, que eu já ajudou centenas de amigos meus da faculdade, primos conhecidos meus, que ajudou eles, que eu indiquei para eles. E esse método DEP, ele é conhecido por ter ajudado mais de 10 mil homens, mais de 10 mil homens a acabar com a ejaculação precoce já, galera.
Então vale a pena dar uma conferida lá. Dá uma olhada aqui, deixei o link na descrição, beleza? E vamos para a terceira dica, que é matadora. O que você precisa fazer na terceira dica? Você precisa fazer um treinamento, galera. Um treinamento na sua masturbação. De 10 homens, 8 se masturbam diariamente. Então você precisa fazer um treinamento na sua masturbação. O que você vai fazer? Quando você estiver se masturbando, que você for gozar, você vai botar o dedo na cabeça da sua glândula, na cabeça do seu pau. Você vai segurar o gozo. Você for gozar, você segura o gozo e deixa ele voltar. Segura o gozo e deixa ele voltar. Com esse exercício, você vai conseguir controlar a sua vontade de gozar. Então, quando você estiver metendo, você vai conseguir controlar. Quando você vê que dá vontade de gozar, você vai conseguir contrair ele e segurar. Então, essa dica, galera, é muito matadora. Procura fazer isso. Eu sei que é ruim demais, mano. Eu sei que é ruim demais. Você tá ali doido pra gozar, você vai segurar, bota o dedo na cabeça do pau. Eu sei que é ruim pra caralho. Mas faz essa dica, mano. Faz essas três dicas que eu te dei. Bota em prática, mano. Que você já vê o resultado agora. Mas se você quiser ter um resultado mais avançado mesmo, de ter 2 horas, 3 horas metendo direto, e as mulheres correndo toda atrás de você, fica no link aqui embaixo, no método DEP, e você vai ter um excelente resultado com todas essas dicas. Mas se você ver esse vídeo do DEP aqui, que você vai bombar. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço.